Então, a minha história com a Fabi começou exatamente no final de agosto de 2013. Nós nos conhecemos na Koinonia, através de uma amiga dela, a Daiane. E aí, quando eu vi ela, achei ela bonita, achei interessante, mas a gente só trocou contatos, a gente começou a sair juntos com o pessoal, começou a se aproximar bastante, fazer amizade. Foi muito bacana. Ele pediu meu contato, aí a gente começou a conversar mais pelo Facebook. Aí conforme o tempo foi passando, ele se interessou, né, por mim, queria me conhecer melhor, mas eu tinha, assim, saído de um relacionamento um pouco conturbado, não estava afim de me relacionar com ninguém. Mas tudo bem, eu aceitei conhecer ele, não custa nada, até porque ele foi bem atencioso comigo na situação que eu estava, assim, num momento meio conturbado. E a gente se conheceu, né? Nesse meio tempo a gente virou muito amigo, mas eu não queria namorar, né? Ele queria namorar e pra mim não era o momento certo, porque eu não conhecia muito ele, na verdade, pra investir num relacionamento. Nisso causou um pouco de discórdia, a gente se desentendeu um pouco, a gente ficou um certo tempo sem conversar, né? Aí até que, em certo momento, rolou um climinha, né? Mas aí depois a gente meio que se afastou um pouco, continuou na amizade, é claro. E aí no ano de 2014 nós fomos para um acampamento de carnaval com o pessoal de Embu-Guaçu. E aí nesse acampamento de carnaval que a gente ficou bem mais próximo mesmo, que a gente pôde conviver um pouquinho junto ali naqueles momentos. E aí foi muito bom. Só que aí após esse acampamento de carnaval, o que eu achei engraçado é que a gente teve uma pequena discussãozinha. E aí eu acho que um não queria dar o braço a torcer com o outro. E aí a gente acabou se afastando um pouco, ficamos aí em torno de uns 5, 6 meses sem se falar. Mas pela amizade que a gente tinha formado ali, acabou que um sentindo a falta do outro, né? E ficamos basicamente uns 6 meses sem se falar, por uma briga boba, assim. Mas foi num momento de saudade, assim, que eu tive de falta da amizade dele, que em uma vigília, o pastor fez aquele apelo para as pessoas que tinham magoado alguém, que estava brigada com alguém e tal, para ligar naquele momento na vigília, de madrugada, para a pessoa e fazer uma oração com ela. Aí daí foi que a gente voltou a ser amigo. E aí, eis que uma certa madrugada, eu e a Fabi, eu estava em casa sozinho, né, de sábado para domingo, e aí nessa madrugada eu acabei acordando durante a madrugada com uma ligação. E era uma ligação da Fabi, ela estava numa vigília, e aí ela tinha falado que o pastor pediu para ligar para alguém que ela achava muito especial para ela, e que de repente estava em alguma situação meio chata, ou de repente quer fazer uma oração com essa pessoa. E aí eu achei muito legal, que eu me senti muito especial mesmo, eu vi que realmente ela dava importância para nossa amizade, né? Aí eu liguei pra ele gostou muito, ele até, né, ele me achava um pouco orgulhosa por não entrar em contato com ele esse período todo, mas eu senti no coração que eu tinha que fazer isso, até porque a amizade dele me fazia muita falta. E o legal é que ele teve muita paciência, assim, sabe? Ele respeitou o meu momento. E mesmo eu sentindo falta e tal, ele mesmo assim gostou da minha atitude, né? E a gente saiu mais vezes, aí eu conheci ele melhor. E vi que a intenção dele mesmo era me conquistar e me fazer feliz. Então, aí o nosso relacionamento, eu achei muito bacana que ele foi feito bem através da amizade. A gente teve um bom tempo para se conhecer. Quando nós começamos a namorar, nós tinha aí quase 2 anos já que a gente se conhecia. Tinha já uns 2 anos, mais ou menos, 1 ano e 8 meses que a gente se conhecia. Então deu pra gente conhecer bem, conhecer a família dela, os ciclos de amizades que ela tinha, ela também conheceu meus ciclos de amizade. Foi muito bacana. A gente começou também através da música, né, o nosso relacionamento. Porque o que aproximou mais foi a música, que a gente começou a cantar juntos. Eu estava tentando dar umas arranhadas no violão
E aí ela cantava, a gente começou a fazer um violão e voz. Como eu sou pianista também, então aí a gente começou a fazer um piano e voz, foi muito bacana. Então o nosso relacionamento foi construído através da amizade. O dia que eu pedi a Fabi em namoro foi um dia bem dramático. Na verdade, eu pedi a Fabi em namoro no dia 15, no dia 15 de fevereiro de 2015. E aí foi muito engraçado porque assim, eu fui para um acampamento de carnaval com o pessoal da Helena Maria e aí eu já tinha preparado um vídeo para ela. Então, o Danilo tinha me pedido para namorar há um tempo, né? Mas eu achava que não era o momento e tal, mas depois, em um acampamento de carnaval, ele fez uma surpresa para mim, assim. Depois de uma festa que a gente teve à noite, ele preparou um vídeo com vários momentos que a gente teve de amizade, né, com um fundo musical, assim, de uma música que faz parte da nossa amizade também, meio que romântica também. Eu fiz um vídeo com uma foto que falava, uma música, que era do Sérgio Sá, com uma cantora que falava assim: chega de viver assim, sem destino certo, você é meu amor e eu posso ser o seu também. E ele editou um vídeo com várias fotos e no final dessa festa ele me mostrou. Aí eu tinha vários flashes assim com frases que faziam sentido pra nossa amizade e tal, que tava balançada, tava meio enrolada assim, que eu tava meio na dúvida, a gente tava na dúvida se ia investir nesse relacionamento ou não, né? Aí nessa noite ele me mostrou esse vídeo, eu achei super lindo, super fofo assim. E no final tinha o pedido de namoro e tal, se eu queria namorar com ele, mas eu não respondi naquela noite. E aí eu pedi ela namoro num canto lá no acampamento, eu levei um notebook, mostrei pra ela o vídeo e tal, e na hora que eu mostrei o vídeo pra ela, uns chatinhos aí, amigos dela, ficaram tentando atrapalhar, que eles eram da equipe de apoio, e falaram, ó, tá na hora de dormir, ó, não sei o que, ficava acelerando a gente. E aí eu fiquei meio assim aborrecido, né? Mas no final ela viu o vídeo, aí ela respirou fundo assim, aí já, putz, vai ser um não, né? Pronto, vai dar pra trás. Aí ela falou, vamos conversar sobre isso amanhã? Aí eu fiquei mais irritado ainda, né? Porque assim, eu sou um cara ansioso, eu sou o tipo de pessoa que se você falar, preciso falar com você, não dá pra falar no outro dia, tem que falar no mesmo dia, senão às vezes eu não como bem ou eu não durmo bem, eu fico com insônia, eu sou uma pessoa muito ansiosa. E aí essa noite foi meio ruim, eu fiquei até com a pressão um pouco alta, assim, né? Meio nervoso, pra você ver, né? Como eu tinha um sentimento muito especial por essa pessoa, né? Aí pela manhã a gente conversou, os meus pais estavam lá inclusive nesse acampamento e eu achei legal que ele fez questão de falar com ele, né? Aí eu falei assim, a gente tem tudo pra dar certo, não tem por que esperar mais, né? Aí nesse momento eu tive certeza de que valeria a pena investir nesse relacionamento pela pessoa que ele era, pelo amigo que ele era, entendeu? Por ser muito atencioso, cuidadoso comigo o tempo todo. E eu aceitei. E eu dei o beijo nela, né, com uma convicção diferente, né? Porque antes eu já tinha dado uns beijos nela, porque a gente estava se conhecendo e tal, né? Todo mundo sabe como é o ciclo, geralmente, como se começa um relacionamento, mas dessa vez eu dei um beijo convicto de agora eu sou o namorado dela, eu sou o negão dela. E aí, depois ela falou, vamos contar pra minha mãe, que a mãe dela estava ajudando na cozinha, né? Tava a mãe e o pai dela lá. E aí, eu acho que o pai dela nesse momento não estava no acampamento, ela falou, vamos esperar meu pai chegar. Aí o pai dela chegou, aí foi depois do almoço, se eu não me engano foi antes do almoço. Antes do almoço. E aí a gente foi na cozinha, o primo dela fez umas palhaçadas lá com a gente, né? Tá na hora de pedir ela em namoro, não sei o quê. E a gente foi lá pra isso, né? E aí eu falei assim, na verdade eu já pedi ela em namoro, eu falei pra mãe dela. Mas eu queria pedir o apoio de você e do Tui sobre o nosso namoro, né? E a gente conversou, a gente se abraçou, foi muito bacana. E aí depois a gente almoçou como namorados, né? E todo mundo só olhando. Foi muito bacana. E minha irmã também estava torcendo bastante por mim, minha irmã Adriana, que ela foi junto, né? O Josevaldo. E antes de
revelar pra todo mundo assim, ele fez questão de falar pros meus pais, no meio da cozinha do acampamento, assim, chegou, foi aquele alvoroço todo e tal. Mas eu achei muito legal, assim, por formalizar dessa forma, né? Foi assim, graças a Deus, deu tudo certo e ele foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida até hoje. Então acho que foi muito bacana o jeito que a gente começou. Nós tivemos aí um tempo suficiente para conhecer bastante um ao outro, saber os defeitos. E o que mais me admirou na Fabi é que ela é uma pessoa muito legal para conversar, assim, para desabafar os problemas e também para eu escutar os problemas dela. A gente escuta muito um ao outro, a gente se conhece bastante. Então eu sei o que vai deixar ela irritada, às vezes eu deixo ela irritada de propósito para tirar uma onda, às vezes ela também me irrita de propósito, mas é muito bacana. Sabe, eu e a Fabi parece que é uma sintonia assim tão perfeita que eu conheço muito dela, muito. Eu sei muito que ela gosta de comer. Nosso vício é comida japonesa. Ela arrebenta no rodízio. Para quem tá vendo esse vídeo, fique ciente, ela arrebenta no rodízio. Eu peço arrego, eu paro, não aguento mais. Ela chega, ô garçom, traz mais uma porção aí. É nosso vício, comer comida japonesa ou comermos aí um hambúrguer bem gostoso. É um nosso vício, a gente gosta de comer gordices juntos, né? E o que mais a gente gosta é de comer no mesmo prato, de um dar na boca do outro, de a gente se divertir, um roubar do outro, ela fazer aquele biquinho de ai, você roubou de mim, não sei o quê, do dízimo, sabe? Pra quem não sabe, a gente tem até o dízimo. Porque se a gente pega uma porção de hot roll, vem 6 hot rolls na porção. Ela pega, come 3, não, ela come 3 e fica com 3, ou às vezes ela me dá 1. Ela dá metade de 1 ou me dá 1. Ela sempre me dá 1 a mais, como se fosse tipo um dízimo, ó. Deixo pra você. Quando ela come, a gente vai comer hambúrguer, eu como o meu, ela come o dela e ela ainda dá uma parte do dela pra mim. É sempre assim, eu sou o guloso. Bom, uma cena muito engraçada da família. Na verdade, a gente tem muitas cenas cômicas, né? Cada final de semana é uma história pra contar. A gente dá muita risada junto, mas a gente tem um vício. Ela até fala que eu tô mal acostumado e realmente estou. A gente tem mania de comer no carro. Tipo, a gente às vezes passa no lugar, compra, em vez de comer sentado na mesa lá no local, a gente gosta de comer no carro, eu dirigindo e ela me dando na boca, né? O pessoal até fala, nossa, ela te dá comida na boca. Eu falei, no carro ela me dá comida na boca. Teve um dia que a gente estava indo pra igreja, que é assim, né? O Danilo dirige e a gente toma café no carro, eu comendo e dando na boquinha dele, né? Nisso, eu coloquei assim o suco naquela prateleirinha que tem assim do porta-luvas do carro. O suco, né? Encaixando direitinho. Nesse meio tempo, o Danilo foi pegar para tomar, abriu o farol, ele jogou assim o suco pro meu lado e eu tava com outras coisas na mão. Só sei que eu estava belíssima para ir pra igreja com um vestidinho novo. E ele derrubou aquele vestido tudo dentro da minha saia. Eu fiquei encharcada indo pra igreja sábado de manhã, molhou meu vestido todinho. Nossa, pra mim foi o fim, né? E pra ele foi a piada do dia. E na hora ela deu um grito, ai, Danilo! E que ela não sabia se ela chorava ou se ela gritava de frio, porque tava gelado o suco. E aí foi engraçado, aí eu... Meu, banco do carro! Eu não acredito, banco do carro! Você tá preocupado com o banco do carro? Aí eu fiquei, né, mais preocupado com o banco do carro, porque tem que fazer higienização, se zoar muito o vestido você joga na máquina, né? Mas ao mesmo tempo caiu a ficha, né? Ela vai estar indo pra igreja, né? O vestido molhou. A sorte que o vestido era preto, né? E aí ela ela meio que chorou um pouquinho na hora, assim, de raiva, me deu um tapa, eu não acredito nisso e tal. Ficou toda brava, mas depois ela começou a dar risada e tipo assim, eu vendo toda a situação, eu tava me segurando pra não ir, mas eu tava me segurando porque se eu risse, ela ia ficar muito brava comigo, ela ia querer voltar na hora pra casa, não sei o que ela ia ser capaz de fazer comigo se eu desse risada, mas eu tava me segurando tanto, eu tava chorando de ir por dentro. E aí na hora que ela deu uma risadinha, assim, eu lembro que eu falei pra ela, ela deu uma risadinha,
Meu, na hora que ela deu a risadinha, foi a deixa que eu queria pra poder dar. E eu comecei a chorar de rir. Eu falei, meu, foi muito engraçado, você deu um susto com o gelado que foi nas pernas, né, por dentro da saia. E ao mesmo tempo, ela começou a chorar, depois ela riu. Então, assim, é um turbilhão de emoções, né, os nossos rolês. Mas eu acho muito, a gente tem muita cena engraçada, muita história para contar. Então, essa é uma das historinhas boas aí, meio cômicas, que aconteceu entre nós. Foi engraçado, a gente ri disso hoje, né? Mas foi uma situação complicada, porque eu não tive o que fazer, né? Naquele momento, o suco caindo dentro de mim, eu com coisa na mão e ele dirigindo, dando risada de mim. Mas faz parte, foi engraçado, ao mesmo tempo meio constrangedor, porque eu cheguei na igreja toda molhada de suco, né? Mas foi engraçado esse dia. Mas o que eu acho bacana na Fabi é que eu conheço cada detalhe dela como pessoa. Eu sei que ela é uma pessoa muito convicta do que ela quer para a vida dela. Ela tem uma convicção de tudo que ela espera de mim, do que ela quer para a vida dela, tanto profissional quanto vida familiar. E ao mesmo tempo que ela é uma pessoa muito convicta e sabe o que quer, ela é uma pessoa insegura. Eu percebo isso nela. Em certos momentos ela faz muitas perguntas que demonstram um pouco da insegurança dela e que ela quer uma opinião minha, né, para ela se sentir mais segura, né? Às vezes ela fica meio chateada com alguma situação do trabalho, ela desabafa comigo. Eu percebo que ela é uma pessoa muito dedicada profissionalmente, ela quer fazer tudo perfeito. E quando ela não faz uma coisa perfeita, qualquer errinho, qualquer coisinha assim que ela deixa passar despercebido, ela acaba ficando meio aborrecida, ela desabafa comigo, ai, aconteceu tal situação no trabalho, eu queria que fosse melhor. E assim, eu admiro muito, eu tenho ela como um exemplo para mim como profissional. Então no início do namoro foi aquela coisa maravilhosa, tal, todo fofo, e eu também, a gente não se conhecia assim, pra valer em um relacionamento. Mas foi muito legal porque o Dan foi muito paciente comigo, a gente se relaciona, nosso relacionamento no caso, é de muita amizade, muita cumplicidade, né? A gente se diverte junto, isso que é o legal. E assim, eu soube lidar com a forma que ele age, ele também me aceita da forma que eu sou, né? Ele é muito paciente comigo, eu também tenho que ser às vezes, né? Mas faz parte, assim, ele me ensinou bastante o que é o verdadeiro amor, no caso, que não é só um sentimento, né? Mas sim uma opção. Isso que ele sempre me dizia de início, que ele não me ama por só sentir, né? Mas porque ele escolheu me amar, né? Porque, assim, no caso, não basta só a pessoa falar que ama da boca para fora, né? É uma escolha. Vive por amor e tal, e isso que eu aprendi com ele, né? Um relacionamento, a gente passa por momentos difíceis e ele me dá muita força em todos os sentidos da minha vida. Isso que eu acho um diferencial no relacionamento que eu tive com ele. Porque eu acho que eu sou uma pessoa não tão focada igual a ela. Ela é uma pessoa muito focada, muito centrada no trabalho. Quando ela vai fazer uma coisa, ela faz muito caprichada. Ela é caprichosa em tudo que faz, em tudo, é incrível. Na cozinha, então, nem se fala, ela é a melhor cozinheira que eu já conheci. Parece que herdou da mãe, porque a mãe também faz um salmão assim perfeito. E a mãe dela cozinha tão bem, e a Fabi, ela, assim, até a receita que ela quer fazer e dá errado sai muito gostosa. O omelete que ela faz, o ovo mexido, o escondidinho de carne seca, que foi o primeiro prato que ela fez pra mim, que foi top, assim, é incrível. E eu admiro muito ela por isso, porque tudo que ela faz, tudo que ela se dedica, ela faz bem feito. Ela é uma excelente cantora, canta muito, tem uma voz tão gostosa de ouvir. Ela é uma excelente psicóloga, ela sabe escutar quando a gente conversa. Ela é uma excelente profissional, eu admiro ela demais, em tudo, em tudo. Até às vezes eu falo assim, amor, você é tão boa em tudo que até pra você brigar, você sabe brigar direitinho.
para fazer um drama. É as nossas piadinhas internas, mas eu tenho uma admiração muito grande em cada detalhe dela. Então, a gente sempre se deu muito bem e não tinha mais dúvida que ele seria o homem da minha vida. Então, nós dois juntos decidimos nos preparar para o casamento, né? Então, a gente, né, já pensou como seria, avaliou a situação, condição para fazer um noivado, já pensando na data do casamento, né? E nisso foi alguns meses de namoro que a gente tinha e a gente decidiu noivar quando completasse 1 ano de namoro. Foi legal porque os preparativos foi tudo a gente que planejou, a gente que preparou, lembrancinha e tal, pensando nos padrinhos e tudo mais, já para chamar para noivado. A gente fez um almoço bem entre família, mas foi muito gostoso, porque foi tudo preparado pela gente, pela nossa família, pelo apoio da nossa família que a gente sempre teve. E aí a gente noivou, fizemos o noivado. O nosso desejo era fazer um casamento bem planejado. A gente tinha várias preocupações sobre como, onde a gente vai morar, se a gente vai morar em aluguel, se vai dar para comprar uma casa, se vai dar para fazer uma boa cerimônia de casamento. Como todos têm sonhos, planos de fazer uma belíssima cerimônia de casamento, de ter uma casa, nós não somos diferentes, né? E a princípio, mediante as nossas condições, a gente priorizou mais só fazer uma cerimônia de casamento, um bolinho e viajar, investir mais na nossa lua de mel. E aí aconteceu de dar certo a gente conseguir comprar um apartamento, embora vai ficar pronto em 2020. Mas foi muito bacana, assim, a gente não imaginava que iria conseguir já tão cedo antes do casamento, né? A gente precisava em algo para o futuro. Então é uma das coisas que já deu certo dos nossos planos. Também foi bacana, porque a gente planejou. A Fabi, às vezes eu falo, Fabi, você é uma conquistadora. Né? Aos poucos você vai conquistando o seu espaço, aos poucos você vai conquistando as coisas na lábia, né? Inclusive até essa camisa ela conquistou, né? Porque tudo que ela vai querendo, dando as ideias, eu meio fico relutando ali, resistindo, e ela vai conquistando. Eu admiro muito no Danilo a preocupação que ele tem em me proteger, sabe? Em me fazer me sentir bem, mesmo às vezes em situação de TPM, ele entende que é um momento, sabe? Ele é muito paciente, muito protetor e me ensinou muito na vida o que é o amor de verdade. Ele me ensinou a valorizar pequenos momentos que fazem diferença, que a gente sente falta na vida também. A importância de uma família, né? Ele pensa muito em a gente constituir uma família, filhos. Eu acho isso legal porque é a minha vontade também. Então, por mais que a gente tenha algumas diferenças, que faz parte, a gente tem o mesmo objetivo, né? E eu admiro isso nele por ele ser eu tenho certeza que ele vai ser um ótimo marido, um ótimo pai e vai ser sempre presente. Fabi, hoje é a data mais especial de nossas vidas, é uma data ímpar. É o auge da nossa vida, eu acho que é o que mais sonhamos. Eu sempre sonhei em casar com uma pessoa maravilhosa com você e você também sempre sonhou em formar uma família. E o que eu espero, eu tenho muitas expectativas, porque eu sei que Deus me deu uma pessoa tão perfeita, uma pessoa tão, eu digo perfeita, lógico que tem seus defeitos, mas uma pessoa cheia de qualidades, uma mulher virtuosa, uma mulher incrível, uma heroína, sabe? É a pessoa que eu mais admiro na vida, além da minha mãe. E o que eu espero desse nosso casamento é que sejamos pessoas muito felizes. E eu sei que nós teremos problemas, nós podemos ter discussões, nós podemos ter nossos momentos de discordar uma coisa discordar um do outro, mas eu espero que nós possamos superar todas as nossas dificuldades juntos, que a gente possa sempre ser desse jeito que somos, unidos, grudadinhos,
coladinhos um no outro, sempre fazendo tudo junto e que nós possamos formar uma família perfeita, que nossos filhos, que nós até já escolhemos nomes para os nossos futuros filhos, né? A Valentina e o Nicolas, que eles possam ser pessoas, crianças mais felizes do mundo, porque eu sei que eles vão ter uma mãe maravilhosa, que fala até que vai estragar eles, que vai mimar eles, porque você é uma pessoa perfeita, você é uma pessoa carinhosa, uma pessoa incrível, uma profissional excelente, pessoa que eu admiro demais e essa data hoje é o nosso dia mais especial, é o auge da minha vida, né? O que eu mais sonhei, eu nunca imaginei que Deus iria me dar uma pessoa tão perfeita e o que eu espero é isso, uma vida cheia de superação, conquista e de alegria. Dan, estamos aqui, né? Quem diria que aquela amizade que de início não tinha muita importância, brigas e tal, se tornou em um relacionamento tão sério. E você se tornou muito importante e essencial na minha vida. Eu espero e tenho certeza que a gente vai ser muito feliz, que a gente vai formar uma linda família. E eu te amo demais. Muito obrigada por tudo que você tem feito por mim. Você faz toda a diferença. E é isso. Um beijo, te amo.